A gente abre espaço aqui na nossa programação para uma entrevista importante. A gente vai falar da tramitação do PL antifacção no Senado Federal. Nós tínhamos a expectativa de que o texto pudesse ser votado hoje, mas um pedido de vista do senador Marcos Rogério adiou para a semana que vem a continuação das discussões na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. E para repercutir as mudanças no texto, a gente tem a honra de receber aqui no Bastidores CNN o senador Alessandro Vieira, do MDB, do Sergipe. Ele é o relator do projeto, apresentou o seu parecer hoje e também para participar dessa entrevista temos aqui a honrosa presença da Isabel Mega, nossa analista de política. Senador, gostaria de começar a nossa entrevista perguntando quais mudanças o senhor considerou mais importantes no parecer apresentado hoje? Boa tarde. O que eu vejo como mais relevante é, primeiro, o tratamento técnico adequado, né, tirando questões de constitucionalidade duvidosa, colocando o texto dentro da técnica legislativa que nos parece mais razoável, ajustando a proporcionalidade de penas e ampliando penas de alguns dispositivos que já existiam, fortalecimento muito intenso das ferramentas de investigação e de descapitalização das facções e a criação de um fundo específico para combate ao crime organizado. Acho que esses são os fatores de maior impacto. Oi, senador. Boa tarde. Obrigada por estar com a gente aqui. A gente viu toda a politização em torno desse projeto de lei na Câmara dos Deputados. Agora, o primeiro retorno, digamos assim, que a gente tem do governo, que o governo está avaliando muito bem o relatório do senhor, então parece ter distensionado bastante o clima. Tinha muitas questões sobre esvaziamento de recursos da Polícia Federal. O senhor está vindo com uma ideia também de propor a taxação das bets com dinheiro que vai ser destinado ao combate ao crime organizado. Queria que o senhor falasse um pouco dessas mudanças e falasse também sobre como que o senhor vê o clima agora de votação nessa proposta. Vocês conseguiram afastar essa polarização e a contaminação do debate que ficou lá na Câmara entre direita e esquerda? Aqui no Senado a gente não teve essa polarização, né? A gente conseguiu conduzir por um caminho técnico. A gente tem agora um período de vistas, apresentação de emendas, a gente vota o texto no dia 10 e imagino que vai tramitar nesse mesmo formato até o final, né? Dúvidas, questionamentos, sugestões de alteração, mas tudo dentro de um contexto do melhor produto final possível para os brasileiros. No retorno da Câmara dos Deputados, a gente vai estar tentando colaborar também para manter esse distensionamento. A pauta é pauta de Brasil, não é pauta de governo, nem é pauta de oposição. Os brasileiros precisam disso. Eu imagino que a gente vai conseguir, enfim, de alguma forma colaborar para que os ânimos fiquem mais equilibrados, mais controlados, e a gente tenha um texto final que possa ser sancionado e entrar em execução para efetivamente fazer uma virada de página no combate ao crime organizado no Brasil. Senador, o senhor chegou a conversar com o relator da Câmara dos Deputados, Guilherme Derrite, já conversou com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ou é um passo seguinte depois da aprovação no Senado Federal? Eu conversei ainda ontem com o deputado Derrite, ele esteve aqui no meu gabinete com a sua equipe. Da mesma forma como ele fez com o governo, a oposição teve acesso a texto, a possibilidade de sugestões. A Câmara dos Deputados, o diálogo com o presidente Hugo Mota foi presente ao longo desse processo. Não falei com ele nas últimas 24 horas, mas certamente vou falar ainda hoje. Sempre com esse viés. Olha, precisa dar uma resposta para que a demanda que os brasileiros apresentam, que é uma demanda justa, por mais segurança, e os caminhos técnicos de consenso são esses. E a partir daí, deixar de lado a narrativa política. Não é uma pauta para comunicação política, não é uma pauta para entrega concreta para as pessoas. Senador, a gente está vendo essa operação da Polícia Federal, demos total destaque aqui no Bastidores, que prendeu preventivamente, inclusive, o presidente da Alerj lá no Rio de Janeiro. O próprio ministro Alexandre de Moraes cita na decisão dele o quanto há uma noção também de infiltração do crime organizado na política. O PL antifacção pode contribuir com isso, ou o senhor vislumbra outra discussão no Congresso Nacional que mire especificamente isso? Não, esse projeto dá uma resposta muito dura. A gente fez justamente ajustes para garantir que o combate ao crime não fique limitado àquela esfera mais visível,
que é o criminoso pobre armado na comunidade. Crime organizado não é isso. Crime organizado é essa infiltração no aparato estatal, como a gente infelizmente vê mais uma vez no estado do Rio de Janeiro. O combate que a gente viabiliza com essa legislação, com essa nova legislação que a gente está propondo, ele alcança todos os andares. E imagino que vai conseguir, sim, desestimular esse tipo de conduta, desde que seja aplicada, a lei seja aprovada e depois aplicada com a intensidade necessária. Senador, teve um ponto interessante, até vi o senhor conversando com a imprensa sobre esse relatório final do PL Antifacção, que é como classificar certo grupo como facção criminosa. Que critérios o senhor criou, critérios objetivos, para conseguir classificá-los? A gente usou 2 critérios objetivos e simples. Uma organização criminosa passa a ser considerada facção no momento em que ela atua com controle territorial ou atua de forma interestadual. Se for transnacional, você tem um aumento de pena. Acho que esse formato, tecnicamente, fica muito bem ajustado. Quem vai aplicar a lei não vai ter espaço para dúvidas. Ele vai conseguir fazer a aplicação de uma forma muito precisa, evitando judicialização, paralisação em tribunais e alterações que podem beneficiar o bandido. Acho que a gente, ouvindo literalmente dezenas de colaborações dos especialistas, chegou a um texto que é de equilíbrio. Senador, vamos olhar com um pouquinho mais de profundidade para a questão da Polícia Federal, né? Lá na Câmara a gente teve uma tentativa que foi lida muito no mundo da política como de ferir uma autonomia da Polícia Federal. Isso foi sendo resolvido a partir das novas versões do relatório do próprio DERIT. Em termos de recursos que a gente vai ter para a Polícia Federal, o que o projeto do senhor mexe e recursos como um todo? Como é que vai funcionar, por exemplo, essa incidência de CID sobre as BETs? Como é que isso se relaciona, por exemplo, com a reforma tributária? A gente cria CID nas BETs destinada taxativamente ao financiamento do combate ao crime organizado. Ao fazer isso, a gente gera uma expectativa de arrecadação anual de até 30 bilhões de reais. Esse valor deve garantir a infraestrutura que nós precisamos. E aí deixa de ter sentido a discussão anterior, que era uma discussão de valores muito baixos. Desculpa. Mesmo assim, a gente abre um prazo de 180 dias para que o governo federal apresente uma proposta de reestruturação dos fundos que já existem, para quem tem um aproveitamento ideal. O senador hoje falou bastante, foi na comissão, deu entrevistas, é normal, pode beber água, senador. Eu sempre fico com o pigarro nessa época do ano, a gente ainda está um pouco no período da seca e o ar-condicionado sempre seca as cordas vocais. Eu gostaria de perguntar para o senhor sobre um outro assunto. O senhor é um senador experiente, tem apoio na oposição e no governo, é muito escutado por todos os lados, porque tem um perfil moderado e de temperança. Gostaria que o senhor analisasse um pouco essa decisão hoje do ministro Gilmar Mendes, que acabou levando a uma mudança na tramitação do impeachment de ministro para o Supremo Tribunal Federal. O senhor considera que isso prejudica um pouco as prerrogativas do Senado Federal e merece uma reação da Casa Legislativa? Na minha visão, é uma decisão escandalosa. O ministro Gilmar Mendes, mais uma vez, rompe qualquer limite na separação dos poderes e cria uma etapa, uma restrição à atuação dos freios e contrapesos que a Constituição desenha. Parece muito mais uma medida de autoproteção. Alguém que tem uma necessidade de criar uma camada adicional de proteção para eventuais apurações da sua conduta. Eu lamento muito, a gente está envolvido com uma série de pautas nesse momento, já caminhando para o recesso legislativo, mas seguramente alguma reação há de existir, porque não existe base legal constitucional para a decisão do ministro Gilmar, já atendendo a solicitação do seu ex-sócio, hoje Procurador-Geral da República, Paulo Gonde Branco. A gente, aqui de Brasília, tem a clareza do que vem acontecendo. Nós temos uma elite no Brasil que procura sucessivamente se blindar, se proteger, ao mesmo tempo em que mantém uma narrativa de vestal, né, de grande... Eu acho que a gente perdeu o sinal do senador, a gente vai tentar restabelecer
essa conexão, ele estava reagindo, né, Isabel Mega, nesse momento, em relação a essa decisão do ministro Gilmar Mendes. Rapidamente ele mudou todas as prerrogativas do processo de impeachment de ministro da Suprema Corte. Agora tem que partir o processo da Procuradoria-Geral da República. Para aprovação não é mais maioria simples, é 2/3 dos votos. O ministro não pode ser considerado, por exemplo, como autor de um crime de responsabilidade por uma decisão tomada no âmbito do judiciário. Já tem uma PEC apresentada pelo senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, para voltar às prerrogativas antigas, mas a visão da Suprema Corte é de que é uma cláusula pétrea, ou seja, não pode ser modificada pelo Congresso Nacional, mas modificada apenas pela Suprema Corte. E aí agora o senador Alessandro Vieira, que é muito ponderado, ele é sempre escutado por todos os lados, né, Isabel? Ele fala que é um escândalo essa decisão do ministro Gilmar Mendes, que acaba com a relação de pesos e contrapesos prevista na Constituição Federal entre o Poder Legislativo e Judiciário. É uma reação que a gente tem visto muito forte, né, durante todo o dia, Isabel. E é um impacto político que pode vir na forma de retaliação do Senado Federal também, né? Já houve movimentação da oposição de apresentar propostas no sentido contrário, trazendo essa prerrogativa de volta, portanto, para o Congresso Nacional. Desde amanhã, quando a Luísa Martins trouxe essa informação para a gente aqui na CNN, as reações foram imensas e de diferentes camadas, né? A gente está falando muito da reação imediata da oposição, porque é a oposição que tem usado muito esse trunfo político de desgaste, está de olho na eleição no Senado no ano que vem, gostaria de comandar o Senado Federal e, com isso, ter no poder e ter nas mãos o poder de, eventualmente, tocar algum tipo de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso ainda vai render com toda certeza, Uribe. A gente retomou o contato com o senador Alessandro Vieira agora sim. Senador, pode encerrar a resposta do senhor? O senhor tinha chamado de escandalosa a decisão do ministro do ministro Gilmar Mendes, falou exatamente a respeito da relação dele com Paulo Goné Branco, procurador-geral da República. Pode encerrar a resposta. Não, é isso. A gente vai ter algum tipo de reação. Os limites que a Constituição desenha foram totalmente ultrapassados pelo ministro Gilmar. E parece ser muito mais uma tentativa de autoproteção por alguma informação que venha a surgir em algum momento. Porque qual é a razão, qual é a pertinência de se fazer uma invasão e uma interpretação tão agressiva do texto constitucional para criar uma camada de blindagem para ministros? Isso não faz nenhum sentido. Então, lamento profundamente. Como as pautas estão aqui muito acumuladas, a gente não teve tempo para tratar esse assunto com a qualidade que tem que ser tratado. Não adianta bravata de internet, não adianta essas coisas, ele tem que parar, sentar e ver o que o desenho da Constituição nos garante como medida de reação. Eu não acho que seja necessário fazer nova emenda à Constituição, um novo texto, não me parece fazer sentido, porque, de fato, essa casa já fez impedimento de presidente da República, nós já tivemos autoridade de todos os níveis e perfis investigados, até eventualmente presas, inclusive presidente da República, e não faz sentido criar uma casta de intocáveis porque estão constitucionalmente na condição de intérpretes da Constituição. Acho que o ministro Gilmar foi muito mal na sua decisão. Espero que o colegiado do Supremo suspenda essa decisão, mas se não fizer, o único caminho será de uma reação política através do Congresso Nacional. Nós conversamos com o senador Alessandro Vieira, relator do PL Antifacção. Senador, muito obrigado pela entrevista e boa sorte agora na tramitação do PL Antifacção. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, obrigado Isabel Mega pela parceria de sempre.